Bom dia, boa tarde, boa noite, meus coleguinhas do segundo ano que vão assistir aí a correção da atividade dos capítulos 1, 2 e 3, certo? Eu vou estar aqui fazendo a correção com vocês. Como já tinha enviado o material nos grupos, né, para vocês, relacionado aos capítulos 1, 2 e 3, capítulo 1, evolução e classificação dos seres vivos, capítulo 2, relacionado aos vírus e capítulo 3, relacionado aos procariontes, ou seja, as bactérias, certo? Vai funcionar da seguinte forma: à medida que eu for falando a questão, ao mesmo tempo eu vou respondendo, como não está tendo contato com vocês direto, aí vocês também sem participação, mas caso tenha alguma coisa é só colocar lá nos comentários do vídeo, beleza? Algo a acrescentar ou algo do tipo, beleza? Tudo bem? Então eu vou começar aqui. Foram 3 capítulos, eu tenho 5 questões para o capítulo 1, 5 questões para o capítulo 2 e 12 questões para o capítulo 3. Então a gente tem aí um total de 22 questões para serem respondidas, né? E posteriormente eu vou também estar postando aí alguns vídeos de resumo, entre outros, né? Caso o barulho aí você esteja escutando de alguns animais, é porque eu moro no sítio, tá bom? Então a nossa dinâmica de gravação vai ficar um pouco, possivelmente atrapalhada. Também tem meus cachorros ali, daqui a pouco eles vão começar a latir aí, tá certo? Então, pra gente não se incomodar com esses barulhos aí extras, tá bom? Então vamos lá. Questão 1 do capítulo 1. Como os cladogramas podem ser lidos ou interpretados? Bom, isso a gente falou e trabalhou em sala de aula, que eles são lidos geralmente da raiz até as pontas, que essas pontas são chamadas de ramos, né? Que você tem lá entre os ramos os nós, e cada nó corresponde a uma novidade evolutiva que vai surgindo dentro de cada grupo. Lembrando que sempre os indivíduos que estão mais próximos em cada nó, eles são mais aparentados entre si. Beleza? Questão 2. Como são escritos os nomes das espécies segundo Linneu, né? Linneu que está aí relacionado a todas, ou basicamente a todo o sistema de classificação em si, relacionado também à nomenclatura dos seres vivos. Então nós vimos aí que ele basicamente deu a denominação ou nomeação binomial aos seres. Essa nomeação ela segue algumas regras, né? Como eles devem ser escritos. Primeiramente, são escritos em latim ou devem ser latinizados, além de serem também aí escritos a primeira letra sempre maiúscula e a segunda do segundo nome em minúsculo. Podem ser sublinhado ou em itálico, se for escrito em computador, em textos de computadores, entre outros. E também representando o primeiro nome nós temos o gênero e representando o segundo nome nós temos a espécie. Basicamente também chamado de epiteto genérico ou epiteto específico. Tranquilo? Questão 3. Qual das categorias pode ser considerada a que abrange todos os seres vivos que não sejam da mesma espécie ou nem do mesmo filo? Perguntazinha que envolve aí uma categoria que nós estudamos também, que ela está acima de espécie, logicamente, e também está acima de fila. A categoria que vai englobar todos esses indivíduos aí, basicamente, é a maior categoria taxonômica que nós temos, que é a chamada de reino, certo? Passando aí para a próxima questão, questão 4. Indivíduos que geralmente não pertencem ao mesmo gênero também não podem ser, logicamente, não podem ser da mesma espécie, ou seja, indivíduos que não são ou não pertencem ao mesmo gênero, logicamente, eles também não pertencerão à mesma espécie, né? Nós vimos isso também em sala de aula. Passando para a próxima questão, questão 5. Atualmente, para a classificação dos seres vivos, quais são os aspectos levados em consideração? Vimos aí que existem vários aspectos morfológicos, fisiológicos, e atualmente vimos que houve o acréscimo dos aspectos também chamados aspectos filogenéticos ou da filogenia, que leva em consideração ao parentesco evolutivo que existe entre os seres, né? Ou seja, aqueles seres que se apresentam mais aparentados, logicamente, tem um parentesco maior, principalmente evolutivo, certo? Tudo bem?
Respondida aí as cinco questões iniciais, vamos aí para a próxima resolução de questões do capítulo 2, que tratava sobre vírus, né? Vírus que é um assunto bem recorrente atualmente, principalmente aí na crise que nós estamos, da pandemia que está atacando o mundo, que é o famoso corona, Covid-19, né? Então, que tomemos cuidado, fiquemos em casa e lavemos as mãos, né? Higiene, usar álcool em gel, todas as denominações aí recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, beleza? Vamos aí para as resoluções dessas questões. Primeira questão: por que os vírus são diferentes dos demais seres vivos? Vimos aí que eles apresentam algumas características que são inerentes, ou seja, são basicamente as características que eles apresentam. Exemplo dessas características, podemos citar aqui duas principais. Uma delas, que esses vírus são chamados acelulares, ou seja, seres que não apresentam células. E, logicamente, também, se não apresentam células, eles também não apresentam metabolismo próprio, ou seja, não se reproduzem, né, não fazem produção de RNA ou DNA, dependendo do tipo de vírus. Então, devido a basicamente essas duas características, eles se diferenciam aí dos demais seres. Perfeito? Questão 2. Desculpa. Ainda é a gripe que está me atacando um pouquinho. Qual é a composição básica dos vírus? Ora, nós vimos aí que os vírus eles têm uma composição básica de ácido nucleico, né, que esse ácido nucleico pode ser DNA ou RNA, ou pode ser os dois. E existe também uma cápsula chamada cápsula proteica, né, que envolve esses vírus. E ainda tem mais alguns vírus que são, ou existe uma complexidade maior, que eles apresentam aí um envelope nuclear, ou um envelope que recobre essa cápsula proteica, né, dando maior resistência a esses vírus e, logicamente, também aumentando a sua especificidade. Tudo bem? Questão 3. Como funciona o mecanismo de infecção viral? Nós também falamos sobre isso aí, né? A questão da infecção viral, como é que ela vai se proceder ou acontecer. Primeiro, tem o contato, ou seja, a célula, o vírus vai de encontro à célula, né, ele se adere a essa célula, depois ele penetra, coloca ou envolve, injeta o seu material genético, seja ele DNA ou RNA. A partir daí, ele inicia o seu processo de metabolismo, logicamente, ele vai começar a produzir o seu DNA a partir daquela célula, vai começar a produzir RNA a partir daquela célula e a partir daí ele toma totalmente o comando da célula. Ele entra em processo então de biossíntese. A partir dessa biossíntese ele passa a produzir DNA ou RNA e comandar a célula. Temos aí a partir daí a maturação desse vírus, que ele pode ou talvez vai ocorrer a maturação dele e ele com certeza quando eles estiverem todos maduros eles vão romper essa célula e vão ser liberados para infectar outras células, né? E isso aí relaciona-se a basicamente também o seu ciclo reprodutivo, que entra em questão do ciclo lítico e ciclo lisogênico. Tudo bem? Próxima questão. Quarta, explique como se dá o funcionamento da vacinação e qual sua finalidade. Ora, a vacinação, o funcionamento dela é simples e fácil. A vacina ela vem como uma forma de prevenção. É o vírus, ou a bactéria, ou o micro-organismo que ele vai ser introduzido dentro do organismo, logicamente, com o seu poder de infecção reduzido, também chamado de atenuado, para que o seu sistema imunológico inicie o processo de produção de anticorpos, né? A partir daí você está imunizado, ou seja, a finalidade da vacina ela tem a finalidade de imunizar, prevenir, né? Prevenir o sistema imunológico contra as possíveis infecções vindas ou advindas daquele micro-organismo. Tudo bem? Questão 5. Para quais doenças virais existe vacinação? Bom, vamos lá. Existe vacinação aí para quase todas as doenças causadas por vírus, com exceção aí daquelas que acometem o indivíduo e que possivelmente causam a morte, né? Por exemplo, você não tem vacina aí para AIDS, né? Você não tem vacina para herpes, você não tem vacina para, deixa eu ver aqui quais são as outras,
para essas mesmas só. Para essas doenças que eu acabei de citar, você não encontra vacina. Todas as demais, gripe, catapora, varíola, varicela, febre amarela e hepatite também. Você vai encontrar algumas vacinas para alguns tipos de hepatite, né? Não são todas, logicamente. Mas você encontra vacina para quase todas as doenças causadas por vírus. Se eu não encontrar, logicamente é porque ainda não existe, devido à capacidade dos vírus sofrerem mutação, como é o caso do HIV, você não tem uma vacina desenvolvida ainda para essa doença, certo? Ou para esse vírus, desculpa. Sai daqui, mosca, chata. Quinta questão respondida. Para quais doenças virais existe vacinação? Quase todas, com exceção aí da AIDS e também do herpes, né? As demais, quase todas, não existir vacinação, tudo bem? Vamos para a resolução da próxima ou das próximas questões que são relacionadas ao capítulo 3, os procariontes, as bactérias. Desculpa. Quais as principais características fazem as bactérias diferentes dos demais seres? Ora, uma característica primordial nas bactérias é que todas são procariontes, ou seja, são destituídas aí de organelas e membranas nucleares, ou seja, não apresentam carioteca. Devido a isso, são denominadas aí procariontes. Além de serem procariontes, também são unicelulares, né? Não apresentam mais de uma célula. Se você vê mais de uma bactéria, aí não é mais de uma célula, é uma colônia, né? São micro-organismos, vamos dizer assim, microscópicos que você encontra aí desde bactérias nanométricas, né? Você tem também as bactérias sendo anaeróbicas e aeróbicas, ou seja, dependentes do oxigênio e independentes do oxigênio. Você tem aí também elas sendo autotróficas e heterotróficas, ou seja, produz seu próprio alimento ou não produz seu próprio alimento. Além também de serem parasitas ou encontrar bactérias que são parasitárias. A maioria vai parasitar aí os animais, né, causando as chamadas bacterioses ou doenças também causadas por bactérias. Tudo bem? Questão 2. Por que as bactérias são tão importantes para o planeta e para os seres humanos? Para o planeta, né, porque elas fazem basicamente a reciclagem da matéria, então são seres decompositores. E para os seres humanos, porque algumas bactérias vivem em conjunto com o ser humano num processo de associação, né? Essa associação, por exemplo, acontece muito com os lactobacilos do nosso organismo, que estão lá, realizam a digestão da lactose presente no leite. Perfeito? E, logicamente, esse processo ele entra aí na associação, ou um tipo de associação chamada mutualismo, né? É uma associação que existe entre indivíduos humanos e algumas bactérias, ou também alguns protozoários, bactérias que vivem aí nos organismos de outros animais, como exemplo dos bois, os ruminantes, né? 3. Morfologicamente, quais os tipos de bactéria podemos encontrar? Ora, morfologicamente eu falo de forma, né? Então, as formas das quais você pode encontrar as bactérias basicamente são os cocos, bacilos, espirilos e no formato de... Você tem também as que tem formato de vírgula, chamado de vibriões, certo? Então você vai encontrar aí, basicamente, nesses 4 formatos aí, os tipos celulares, né? Ou as células e suas formas. Basicamente você encontra aí cocos, bacilos, vibriões e espirilos, ou seja, cocos nas formas arredondadas, espirilos na forma de uma espiral, bacilos na forma de um bastonete e vibriões na forma de vírgula, tá bom? Você vai encontrar esses seres aí nesses formatos aí, tudo bem? Dando continuidade aqui, vamos para a próxima questão, que é a questão... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Questão 4.
qual tipo de reprodução pode ser encontrado nas bactérias? Ora, nas bactérias nós encontramos a reprodução principalmente assexuada, ou seja, um indivíduo que tem a capacidade de se autoduplicar, se autorreproduzir, como é o caso dessas bactérias. Sendo mais específico ainda, elas se reproduzem assexuadamente por um processo chamado bipartição ou cisparidade, certo? Então, você pode encontrar essas duas denominações aí. Próxima questão, questão 5. Qual a composição da parede celular das bactérias? A parede celular das bactérias é constituída de um polissacarídeo chamado peptidoglicano, ou seja, é um polissacarídeo que tem uma cadeia que forma, né, essa parede celular das bactérias, que lhe confere, inclusive, uma alta resistência, né? Essa alta resistência, inclusive, a antibióticos, tudo bem? Questão 6. As bactérias são pertencentes a qual reino? Perguntazinha bem fácil, né? Pertencem aí ao antigo chamado reino Monera, né? Hoje quase não se usa mais essa denominação, mas a gente pode classificar elas ou introduzi-las dentro do reino Monera. Tudo bem? Questão 7. Cite algumas das principais doenças causadas por bactérias. Eita, aí vamos lá, nós temos N doenças aí que são causadas por bactérias, né? Vamos aqui citar algumas delas aí só para constar. Mas temos inúmeras, né? Vamos começar aqui. Temos aí botulismo, cólera, coqueluche, disenterias, que são as mesmas, né? Diarreia que ocasionam-se aí às vezes por bactérias. Temos aí a difteria, febre maculosa, gonorreia, hanseníase, leptospirose, meningite, pneumonia. Lembrando que algumas dessas doenças, inclusive, já estiveram aí presentes no Enem, né? Como é o exemplo aí da leptospirose, que já teve lá, já teve questão perguntando sobre ela, entre outros. Temos aí as pneumonias bacterianas, sífilis, tétano, tuberculose, entre outras, né? Existem N doenças causadas por bactérias, acredito eu que muito mais do que doenças causadas por vírus, beleza? Questão 8. Quais as bactérias podem ser transmitidas por água ou alimentos contaminados? Bom, existem algumas bactérias que têm aí uma facilidade muito grande de entrar no nosso organismo, porque elas têm a capacidade também de ficarem armazenadas em alimentos ou presentes, por exemplo, na água contaminada ou alimentos contaminados. Exemplo desse tipo de bactéria, nós temos aí a bactéria que causa botulismo, presente em alimentos. Temos a que causa cólera, que você pode encontrar em água contaminada ou em alimentos contaminados que tenham sido aguados com essas águas. Temos aí as desinterias, que geralmente são ocasionadas por bactérias, desinterias bacilares. Temos aí também leptospirose, que geralmente você também pode entrar em contato com água contaminada pelo xixi do rato, né, que carrega essa bactéria. Entre outras que também podem estar presentes aí na água ou em alimentos contaminados, certo? Mas as principais são essas aí, beleza? Questão 9. Quais são as bacterioses que podem ser transmitidas pela via sexual? Basicamente, as mais comuns que você pega pela via sexual ou diretamente através do sexo, né? A chamada gonorreia, também chamada de blenorragia, ou, né, pode pegar também sífilis através do sexo desprotegido aí, ou desprevenido, beleza? São duas doenças aí que você pega sexualmente ou através do ato sexual desprotegido. Décima questão, desculpa. Quais os componentes podemos encontrar em uma bactéria? Uma bactéria, você pode encontrar aí diversos componentes nela, né? Você tem aí nas bactérias, por exemplo, podemos citar aí que elas apresentam ribossomos, apresentam citoplasma, membrana plasmática, parede celular, apresentam uma espécie de cápsula que recobre essa bactéria, apresentam as fímbrias, flagelo, nucleolo, apresentam os plasmídios, que são estruturas que também são importantes, que carregam parte do DNA dessa bactéria, e por aí vai.
os mesossomos, né? Você tem também aí presente nessas bactérias. Então são algumas das estruturas aí que você pode encontrar em uma bactéria. Perfeito? Questão 11. Quais são os chamados grandes domínios que englobam todos os seres vivos? Como nós vimos também em nossos estudos, ainda em classificação, nós temos aí 3 domínios aí que são os principais que envolvem esses seres, né? Nós temos aí o domínio chamado domínio Arquea, né, que envolve aí as arqueias, que são exemplos quase de bactérias diferenciadas que ocupam aí ambientes diversificados. Temos também o domínio chamado domínio eucária, que envolve aí todos os eucariontes, e temos o domínio procária, que envolve aí todas as bactérias, né? Inclusive essas que nós estamos falando aqui agora. Perfeito? E questão 12, para finalizar a nossa correçãozinha aí, temos aí a questão 12 que diz assim: cite as doenças causadas por bactérias que podem ser prevenidas através da vacinação. Ora, para a vacinação nós vamos ter também algumas doenças aí que podem ser evitadas através de vacina, né? Você tem aí com vacinação as doenças causadas por bactéria, vamos lá, você tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, você tem aí o tratamento por vacina para meningite, né? Você existe aí, eu tenho a vacina para meningite, que é inclusive disponibilizada aí pelo SUS. Você tem também aí a vacina para o tétano, né? Quem aí geralmente se corta ou tem um corte muito profundo que possa ser por algum objeto que venha a ser contaminado por uma bactéria, objetos geralmente que são objetos enferrujados, que é lá onde a bactéria se encontra. Você tem aí então vacina para essas ou basicamente para essas outras doenças. Tem também a sífilis, que você pode tratar através da vacina da penicilina, e por aí vai algumas que nós podemos encontrar. Então você encontra aí também para gonorreia. Então vamos citar aqui as que você pode encontrar. Gonorreia, você tem o antibiótico que pode ser também injetável, sífilis, tétano, meningite. Então essas aí são algumas das doenças que você encontra uma vacinação para prevenir ou então para tratamento já quase dessa doença, né? Inclusive meningite também é uma doença altamente contagiosa, né? Então algumas dessas doenças aí, se a gente for bem observar, já estiveram até presentes no Enem, como eu falei para vocês antes da gente iniciar a correção, né? Algumas dessas doenças geralmente costumam vir aí sendo cobradas no Enem, então é interessante que a gente conheça elas, saiba a sua forma de transmissão, saiba a sua forma, o tratamento, conheça alguns dos sintomas, saiba associar a condição a qual eu posso estar adquirindo ou estar pegando essa doença, né? Ou como se dá a transmissão, o contágio, entre outras coisas. Então é interessante a gente saber. Tudo isso eu enviei para vocês lá nos slides, né? Os slides que eu mandei também em PDF lá no grupinho de vocês. Ficou faltando só finalizar o conteúdo na turma de agropecuária, então posteriormente vou estar gravando um novo vídeo ou uma videoaula também, ou estar postando lá, ou fazer uma live ao vivo com vocês, porque eu gosto da participação do aluno, principalmente na live que a gente pode estar fazendo alguns comentários, participando, entre outros, né? Aquele aluno que não participa na sala às vezes tem a vergonha, mas tem a coragem de perguntar ali, então a gente acaba respondendo algumas dúvidas na live. Aqui é muito mecânico, é eu falando e respondendo ao mesmo tempo, falando algo, comentando, mas enfim, hoje era só para a gente fazer essa correção, mas posteriormente eu vou estar postando ou um vídeo da nossa aula relacionada a procarionte, ou então fazendo uma live com vocês. Beleza? Galera, foi um prazer, estar com vocês aqui mais uma vez. Agradeço a participação.
de ninguém que não teve, né? Mas quando tiver, é bem interessante a gente ter essa participação. No mais, tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou aproveitem para ficar em casa, trabalhar a mente, estudar, né? Também cuidar do corpo, né? Nesse momento que a gente está de quarentena, a gente precisa estar cuidando da nossa cabeça, do nosso corpo, aproveitando o tempo que a gente tem para estar estudando, lendo, né? Se informando, vendo, assistindo, fazendo tudo que possa ocupar nossa cabeça, ocupar nossa mente, para que nós possamos, quando voltarmos à nossa rotina normal de aulas, entre outras coisas, a gente tá bem informado, saber das coisas que estão acontecendo, das coisas que se passam ao nosso redor. Não vai ser fácil, mas a gente espera que esse momento chegue logo, né? A gente torce para que isso aconteça. Tudo bem? Valeu, galera. Um abraço. Bye, bye.